Se por acaso eu me aproximo 2 metros de um espelho plano, o que acontece com minha imagem? E se por acaso eu movimentar o espelho, o que ocorrerá? Esse e outros assuntos iremos abordar nessa aula de hoje. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula de hoje, iremos falar então sobre a translação de um espelho plano e a translação também do objeto. Mas se por acaso você não assistiu à aula inicial sobre espelhos planos, você pode encontrar um card aqui em cima no vídeo para poder acompanhar essa aula. Mas vamos lá. Digamos que eu tenha um espelho plano e de frente com esse espelho plano tem um objeto. A imagem desse objeto vai se formar a mesma distância atrás do espelho plano. É uma imagem virtual, como a gente viu na aula anterior. Então, por exemplo, se o objeto está a uma distância A do espelho, a imagem está a uma distância A atrás do espelho. Digamos que essa distância A é 5 metros. Então, a imagem estaria 5 metros atrás do espelho. Sempre virtual, porque a luz não atravessa o espelho. Agora eu vou replicar aqui embaixo a imagem para fazermos a movimentação do espelho. Digamos que o espelho vai se movimentar aqui para a direita. Olha só, o espelho se movimentou para a direita. Então você percebe aqui que teve um deslocamento. Aí eu vou dizer o seguinte, que esse deslocamento que teve aqui foi uma distância D. Certo? Então o espelho aqui se moveu uma distância D. Agora olha só. A imagem também se moveu. Eu vou falar aqui que ela se moveu uma distância x. Então, o espelho se moveu D, a imagem se moveu x. A gente vai tentar achar uma relação entre esse deslocamento do espelho e o deslocamento da imagem. Olha só, eu vou falar agora que o objeto está a uma distância B do espelho. Consequentemente, a imagem também está a uma distância B do espelho. Pessoal, é fácil verificar que essa distância D aqui seria o B, certo? Menos essa distância A, certo? Que pensa aqui, ó, daqui até aqui seria o B, certo? Então, o D, que seria essa partezinha, seria essa parte maior menos essa parte menor, que é o A. Agora, vamos pensar. Se aumentou aqui uma distância D do objeto até o espelho, também tem que ter aumentado uma distância D da imagem até o espelho. Porém, o espelho se movimentou D para a direita, certo? Então, o que significa? Que essa distância x, na verdade, é 2D. É o dobro da distância que o espelho aqui se movimentou. Eu vou usar números para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, digamos que essa distância A, que tinha antes de deslocar o espelho, seja de 5 metros. Consequentemente, aqui a distância da imagem até o espelho também é 5 metros, certo? Digamos que essa distância D seja de 1 metro. Ou seja, eu desloquei 1 metro para a direita o espelho. Então, essa distância B seria 5 mais 1. Certo? Porque o B é o que tinha antes, que era o 5 mais 1 que aumentou. Então, seria de 6 metros. Consequentemente, a imagem está a 6 metros do espelho. Agora, olha só. Antes, do objeto até a imagem eram 10 metros, né? 5 mais 5. Agora, do objeto até a imagem são 12 metros, que é 6 mais 6. Então, olha só, a imagem teve que se deslocar 2, né? Porque do objeto até a imagem anterior era 10, agora é 12. Então, quer dizer que a imagem se deslocou 2. Então, esse x aqui seria de 2 metros. Aí, com valores numéricos, fica mais fácil de visualizar o que aconteceu. Agora, vamos pensar em relação aí às velocidades. Pessoal, eu vou tomar aqui como referencial o objeto, certo? Então, pensa assim, se por acaso o espelho estiver se movendo aqui 1 metro por segundo, a imagem vai estar se movendo o dobro. 2 metros por segundo seria a velocidade. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto é sempre o dobro, aí no caso, da velocidade do espelho em relação ao objeto. Então, se o espelho estiver aqui se movendo 1 metro a cada segundo, a imagem vai estar se movendo 2 metros a cada segundo, sempre o dobro. Agora, vamos fazer o seguinte. Em vez de movimentar o espelho,
eu vou movimentar o objeto. Então, agora vai ser a translação do objeto. Então, eu tenho um objeto aqui que está a uma distância A do espelho. A imagem, consequentemente, está à mesma distância atrás do espelho. Vou replicar aqui embaixo a mesma imagem. Agora, olha só. O objeto se aproxima do espelho. Consequentemente, a imagem também se aproxima, porque eles têm que estar à mesma distância do espelho. Então, agora, digamos que o objeto aqui está a uma distância B do espelho, a imagem também está a uma distância B. Vamos usar valores numéricos. Digamos que aqui a distância A fosse de 2 metros. Então, antes de movimentar o objeto, era 2 metros do espelho. Agora, digamos que a distância B é 1 metro. O que isso significa? Que o objeto se aproximou 1 metro do espelho, certo? Para essa distância aqui passar a ser de 1 metro. A imagem, consequentemente, também se aproximou 1 metro do espelho. Se por acaso o objeto tivesse se afastado 1 metro, a imagem também teria se afastado 1 metro. Aí seria aqui 3 e aqui seria 3 metros, né? Porque aí você soma 1 metro para cada um aqui em relação ao espelho. Agora vamos pensar em relação às velocidades. Tomando como referencial agora o espelho, hein? Então eu vou tomar como referencial o espelho. Se por acaso o objeto estiver se aproximando 1 metro por segundo do espelho, a imagem também estaria se aproximando 1 metro por segundo do espelho. O que seria diferente? O sentido. Por exemplo, ó, o objeto estaria se movimentando para a direita. A imagem estaria se movimentando para a esquerda. Por isso que eu vou falar aqui que a velocidade da imagem é menos a velocidade do objeto em relação ao espelho. Certo? Então, a velocidade da imagem é menos a velocidade do objeto em relação ao espelho. Por exemplo, se um está para a direita, o outro está para a esquerda. E se fosse afastamento? A mesma coisa. Porque aí o que aconteceu? O objeto estaria indo para a esquerda e a imagem para a direita. Porque os dois estariam se afastando do espelho. Agora, pensa o seguinte. Se passou, por exemplo, 1 segundo e o objeto se aproximou 1 metro do espelho, ele não se aproximou 2 da imagem, porque a imagem também caminhou 1 metro aqui em relação ao espelho, certo? Ó, pensa antes aqui, pessoal, a distância entre os dois era 4 metros, 2 mais 2. Agora que o objeto se deslocou 1 metro, a imagem também se deslocou 1. Então, eles não se aproximaram 2 metros. Imagina que isso aconteceu em 1 segundo. Então, eles estão se aproximando 2 metros por segundo um do outro. Então, se eu pensar aqui a velocidade da imagem em relação ao objeto, é uma velocidade de aproximação aí de 2 metros por segundo, usando esses valores aí que a gente está comentando, esses exemplos que estamos fazendo, certo? Então, sempre a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser o dobro, certo? Da velocidade da imagem em relação ao espelho. Porque pensa assim, os dois estão se aproximando, ou os dois estão se afastando. Agora vamos fazer alguns exercícios para fortalecer o que a gente já viu em aula. Olha essa questão 1. Um garoto parado na rua vê sua imagem refletida por um espelho plano preso verticalmente na traseira de um ônibus, que se afasta com velocidade escalar constante de 36 km por hora. Em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são, respectivamente... Então vamos pensar. Você tem um espelho que está lá na traseira do ônibus, certo? E aí, conforme o ônibus vai se movimentando, a imagem do garoto também vai se movimentando. Aí, o primeiro passo, pessoal, é pegar essa velocidade e transformar em metros por segundo. Por quê? Porque você percebe aqui que as alternativas, todas as respostas estão em metros por segundo, certo? Então, convertemos aqui. Peguei 36 e dividi por 3,6, 10 metros por segundo, ok? Lembrando que a velocidade do espelho em relação ao garoto é a mesma velocidade do ônibus em relação ao garoto, já que o espelho está lá na traseira do ônibus colada. Aqui eu desenhei a situação. Aqui a gente tem o garoto. Aqui a gente tem o ônibus onde o espelho está colado. E aqui a gente tem a imagem do garoto. Certo? Como o ônibus tem velocidade de 10 metros por segundo em relação ao garoto, o que a gente percebe? Que se passou 1 segundo, por exemplo, o ônibus andou 10 metros, certo? Já que a velocidade dele é 10 metros por segundo. E se passou 1 segundo, a imagem não tem que se deslocar o dobro
do que ela estava antes, então ela se deslocou 20 metros, certo? Pensa assim, a distância entre o garoto e o espelho aumentou 10 metros. Então a distância entre a imagem dele e o espelho também aumentou 10 metros. Porém, o espelho foi 10 metros para frente. Então a imagem aqui no final se deslocou 20 metros. Agora olha só, pessoal. Como o ônibus tem uma velocidade de 10 metros por segundo em relação ao garoto, o que você percebe? Que a imagem está se deslocando o dobro no mesmo tempo. Então, a velocidade seria de 20 metros por segundo da imagem em relação ao garoto. Só que quando eu olho para o espelho, a velocidade da imagem em relação ao espelho, por exemplo, ela se deslocou 20 em 1 segundo. Só que o ônibus e o espelho também se deslocaram nesse 1 segundo. Eles se deslocaram 10. Então, pensa assim, essa imagem aqui, em 1 segundo, ela se desloca apenas 10 metros em relação ao ônibus e ao espelho. Então, a velocidade relativa aqui seria 20 menos 10, que seriam 10 metros por segundo. Então, a velocidade da imagem em relação ao garoto, 20 metros por segundo. E da imagem em relação ao espelho seria 10 metros por segundo. Então, a resposta correta aí seria a letra A. Agora, vamos aqui para a segunda questão. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho, e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que relativamente a seu corpo, a sua imagem... Pessoal, se eu me aproximo do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Se eu me aproximo 1 metro do espelho, a imagem se aproxima 1 metro do espelho. Só que eu me aproximei 2 metros da minha imagem. Certo? Porque da mesma forma que eu estou caminhando em relação ao espelho, ela também está caminhando, se aproximando do espelho. Então eu vou somar aqui 1 metro por segundo mais 1 metro por segundo. Então, a velocidade de aproximação da imagem em relação a mim seria de 2 metros por segundo. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!